Meus amigos e amigas, um outro equipamento muito importante que nós falaremos também no nosso curso nível 4 é o multímetro de bancada, que é esse aqui. Qual que é a diferença básica de um multímetro de bancada em relação ao multímetro convencional? Bem, primeiro é a precisão, principalmente na escala de ohms. Então, na escala de ohms que nós estamos aqui, cliquei aqui em escala de ohms, e agora eu vou desligar a função alto. Desliguei a função alto, vou colocar na menor escala de ohms. Aí está uma das grandes diferenças do multímetro de bancada para o multímetro convencional. E agora eu vou pegar as duas pontas do multímetro e vou encostar uma ponta com a outra. Observe que eu tenho ali agora uma casa decimal a mais em relação aos multímetros convencionais. Então aqui eu tenho 0.00. No multímetro convencional de laboratório, você tem só um dígito antes da vírgula. Aqui eu tenho 2 dígitos antes da vírgula. E com essa precisão eu consigo localizar curtos na board. Então aqui eu consigo medir miliohms com essa casa decimal aqui. E medindo os capacitores um a um, o que tiver menor resistência ou mais próximo a zero será aquele capacitor que está em curto. Então, com o multímetro de bancada, eu consigo achar componentes em curto na escala de miliohms, desde que ele tenha 2 dígitos, pelo menos, antes da vírgula. Então é bom ter, sim, um multímetro de bancada para medir a escala de miliohms e localizar curto, bem similar ao SIC. A margem de acerto também é muito grande. Então eu vou ter aqui uma escala bem precisa de miliohms para localizar curto. Além disso, o seu multímetro de bancada também tem uma precisão muito grande, porque ele tem, nesse caso aqui, 4 dígitos e meio. Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4 dígitos e meio. As pontas devem ser livres de oxigênio para ter uma resistência muito baixa, igual a minha que vocês acabaram de ver. A minha ponta, quando está fechada, aparece 0.00 ohms. Então eu tenho uma precisão bem legal para localizar vários tipos de curto-circuito na nossa board. Como você vai fazer? Desenergizar a placa, medir capacitor por capacitor, setorizar a placa, setor de RF, setor do chestnut, setor de áudio, setor do Power Manager, setor da NAND, setor do backlight, setor do Wi-Fi. Meça aí os capacitores de cada setor desse, meça um por um, você vai chegar no capacitor com menor resistência. Esse que tiver menor resistência em miliohms será o seu curto-circuito. Lembrem-se, muitas vezes o seu curto pode não ser até o capacitor. Caso todos os valores sejam próximos, indica que o curto-circuito é num componente semicondutor. Então eu tenho uma placa do iPhone 7 em curto-circuito aqui. Aqui eu tenho VBAT. Então o nosso primeiro ponto é definir em qual malha está nosso curto. Na malha BAT-VCC, na malha VCC Main, na malha do Power Manager terciária ou na malha quaternária do PMU. Então é muito fácil testar se a malha BAT-VCC ou VCC Main está em curto. Como vocês sabem, o curto é um efeito cascata. Às vezes um curto na malha do PMU, na malha do Power Manager, vai resultar num curto no VCC BAT. Mas onde está o curto? Não está no BAT VCC, está nas malhas terciárias, quaternárias e secundárias, ou na malha primária VCC Main. Então aqui eu tenho o Tigres e o FET, onde eu tenho o VCC Main, e aqui eu tenho o BAT VCC. Para início de conversa, eu consigo descobrir facilmente se o meu curto é no BAT VCC ou no VCC Main. Como? Na mesma escala de ohms. Então, na menor escala de ohms do seu multímetro de bancada, meça a resistência entre positivo e negativo. Então, por exemplo, aqui deu 0,06 ohms. Então, anote isso aí. BAT VCC 0,06 ohms. E agora eu vou medir o VCC Main. Eu vou medir aqui o VCC Main. Quando eu medir o VCC Main, que ele está espalhado em várias partes da board, então aqui eu tenho VCC Main, Tigres e o FET e os capacitores de filtro aqui. Então aqui eu tenho VCC Main positivo em cima, negativo embaixo desse capacitor. Eu quero medir a resistência agora do VCC Main. Onde der o valor menor de resistência, vai indicar a minha malha em curto. Nesse caso aqui, a minha malha em curto é VCC Main, porque ela indicou 0,04 ohms. Uma resistência menor do que a malha BAT VCC. Então o meu curto está onde? Na minha BAT VCC? Não. O meu curto está na minha malha PP VDD Main. Deu uma resistência menor. Então aqui eu consigo agora trabalhar no PP VDD Main para localizar, para setorizar o meu curto.
Vamos medir então o C3407. Positivo em cima, negativo em baixo. Então vamos localizar ele aqui. Positivo em cima, negativo em baixo. 0,05. Então, até agora, esse setor podemos chamar de 0,05 ohms. A resistência do setor do Tigres e áudio, 0,05 ohms. Então, esse setor aqui, vou denominar de 0,05 ohms. Agora, vamos tirar a referência de outro setor. Por exemplo, vamos pegar um setor longe, do outro lado da board, por exemplo, do lado top da board. Então, vamos virar a board aqui. Vamos pegar uma referência do lado top da board, por exemplo, próximo à CPU. Então, estou próximo à CPU. Vou medir a resistência agora do curto nesse setor. Quanto mais próximo eu tiver do 0,00, será meu curto. Ou o valor que eu medi, 0,05, pode ser o menor valor da board. Então, se aparecer algum valor menor que ele, já descarto o valor 0,05. Todo aquele setor lá será descartado. Então, por exemplo, se eu medir aqui e aqui der 0,04, meu curto vai estar próximo a esse setor. Então, essa parte do setor é interessante por isso. Então, se eu medir aqui agora o C3327, o C3328 e algum desses capacitores, ou o C3314, se der, por exemplo, aqui 0,04, 0,03, meu curto vai estar mais próximo dessa parte da board. Está mais distante do lado do Tigres e áudio da minha board. Então essa é a parte lógica interessante para que a gente entenda isso. Quanto menor der o valor em miliohms, mais próximo estaremos do curto. Então vamos lá medir o C3327. Negativo do lado direito, positivo do lado esquerdo. 0,05. 0,06, 0,05. Então aqui também nós temos 0,05. Então na região da CPU eu tenho 0,05, na região do Tigres e áudio eu tenho 0,05. Vamos ver aqui próximo ao Power Manager, por exemplo. Vamos medir próximo ao nosso Power Manager. Voltar ao lado da board aqui. Estamos aqui próximos ao Power Manager. Vamos medir aqui dois capacitores aqui. O capacitor C1877 e o C1852. Vamos medir esses dois aqui então. Lado negativo, lado superior. Lado positivo, lado inferior. Então vamos lá. Positivo. Negativo. Opa! 0,04. O que quer dizer isso? Vamos medir o outro capacitor. 0,04. O que quer dizer? Nós achamos um setor próximo ao Power Manager que está com um valor menor que o setor do Tigres e áudio e que o setor da CPU. Então aqui nós temos uma grande suspeita, obviamente, não medimos tudo na board, tem outros pontos da board para medir, mas nós temos uma leve suspeita que o nosso curto pode estar próximo ao Power Manager. Então a gente consegue, com essa técnica, localizar onde está o nosso curto-circuito. Então, qual é a diferença entre o SiC e o multímetro de bancada? Bem, o SiC fornece uma corrente constante para que a gente alimente uma malha e, com isso, pela lei de Ohm, você vai achar o capacitor que está com menor resistência, dando-se assim a menor queda de tensão. Já no nosso multímetro de bancada, ele também vai injetar uma tensão na board, só que não é da mesma forma de corrente constante que o SiC faz. Então os resultados aí são diferentes porque as formas de teste aqui são diferentes. Aqui eu vou medir resistência em miliohms, no SiC eu vou medir queda de tensão em milivolts, mas a técnica e o resultado final será o mesmo. Então fique bem atentos aí às diferenças e caso você tenha oportunidade, adquira sim um bom multímetro de bancada, fará toda a diferença. Vocês viram aí então que a nossa board está com um curto provável no VCC Main.
E vocês viram também que a temperatura pode variar alguns valores. Nós medimos um valor antes, deu 0,06 miliohms e agora deu 0,05. As variações de temperatura também interferem em miliohms. Então, quando você esquenta ou esfria a placa, muito cuidado quando localizar o curto na board, que vai alterar toda a miliresistência dos componentes. Então você vai ter valores alterados aí quando manipular a board, por exemplo, ou quando colocar ela em alta ou baixa temperatura. Como nós já vimos que eu tenho provável curto no VCC main, eu vou localizar o VCC main. Então, com a ZXW aberta, você vai localizar o Tigris e o FET. No Tigris e no FET, nós temos aí praticamente as malhas primárias e as principais da nossa board, inclusive as malhas que fazem o carregamento. Nos aparelhos novos, inclusive, também o carregamento wireless. Então aqui eu vou achar esse casal, vamos chamar assim de casal, o Tigris e o FET. Nem sempre eles estão na mesma posição que na placa do iPhone 7 ou 6, por exemplo. Eles podem mudar de local. Então você fique atento a isso. Então aqui eu tenho o meu Tigris e o meu FET. Do lado direito aqui eu tenho o BAT VCC e aqui nesses pads eu tenho o VCC main. Então aqui, como eu já achei o VDD main ou VCC main, agora fica mais fácil para a gente procurar onde está nosso curto. E a gente consegue aqui, dessa forma, localizar os componentes que estão recebendo a malha VDD main ou VCC main. E eu clicando em Tab, eu tenho o lado top da board, onde também tem VCC main, e o lado bottom da board, onde eu também tenho VCC main. Agora falaremos do teste de condução reversa da escala de diodos do seu multímetro. Como vocês sabem, é possível fazer testes de tensão reversa na sua board através da escala de diodo do seu multímetro. Então, vamos hoje aprender como usar essa técnica de tensão reversa usando o seu multímetro digital para isso. Primeiro ponto é saber que na escala de diodo existe uma tensão e uma corrente. Essa tensão e corrente serão aplicadas na board de forma reversa para, com o terminal negativo catodo, encostar nos pontos que você quer verificar a queda de tensão em milivolts e assim ter parâmetros de comparações. Muitas pessoas chamam esse teste de impedância. Está totalmente errado. O nome correto é teste de queda de tensão em milivolts. A grandeza é milivolts e não ohms no caso da impedância Z. Então o nosso teste aqui é feito em corrente contínua, onde não vai existir esse teste de impedância dessa forma. Então vamos lá para o teste em milivolts das quedas de tensões da sua board. Estamos aqui com a board do iPhone 7, onde eu tenho o conector de bateria, terminal positivo, terminal negativo. Aqui estou com as minhas pontas de provas, vermelha anodo, preta catodo, preta negativa, vermelha positiva. Overload, vocês podem ver que está escrito overload, o que quer dizer isso? A tensão aqui é muito mais alta que a escala de diodo MED, aproximadamente superior a 2 volts. Quando eu encosto uma ponta na outra, vai dar 0.00 volts, ou seja, 000 milivolts. Queda de tensão 0, queda de tensão overload, acima de 2 volts. Nesse meu multímetro, gera-se uma tensão aproximada de 1.5 volts. Mas cada multímetro tem uma tensão padrão, e isso vai determinar o valor da queda de tensão aproximado. Então é difícil você ter um parâmetro para vários multímetros diferentes. Já é bem diferente do SMB, que você pode ter um parâmetro. Então vamos lá, usando a escala de tensão reversa de diodo semicondutor na sua board. Primeiro ponto, pegar a ponta preta negativa catodo e a ponta vermelha positiva anodo, colocar a ponta vermelha no terminal negativo do conector de bateria. Então você vai colocar a sua ponta vermelha positiva no terminal negativo da sua board. Com isso, eu vou colocar um potencial positivo em toda a malha negativa da minha board. E agora, com a ponta preta catodo negativa, eu vou colocar nos pontos da board. E aí eu vou conseguir medir quedas de tensões. Então vamos lá, medir algumas quedas de tensões. Por exemplo, 0,523 milivolts, 0,626 milivolts. Então vamos medir um conector aqui, por exemplo, o FPC aqui. Eu vou encostar no conector do FPC, 437 milivolts, 438 milivolts. Overload, tensão superior à medida. Overload, 439 milivolts, 441 milivolts. Então eu consigo ter vários padrões de tensões em vários pontos da placa.
sempre usando essa regrinha. Então a gente consegue fazer vários testes na board, vários testes na board, né? Então vou lá continuando aqui, colocando aqui o positivo no negativo e o negativo no ponto que eu quero medir. 372 milivolts, 304 milivolts, 329 milivolts. Então eu consigo comparar placas, se eu quiser pegar duas placas iguais, eu posso compará-las, eu posso fazer testes na board usando a escala de queda de tensão em milivolts do diodo semicondutor. A gente também consegue usar a plaquinha do TC, do Tri-Star Checker, para medir quedas de tensões no seu iPhone. Então, por exemplo, se eu conectar essa plaquinha no meu iPhone, respeitando-se a regra básica, terminal positivo, vermelho, anodo no negativo comum, eu ligo ao contrário, e agora eu vou conectar aqui no meu iPhone e vou medir com a ponta preta negativa as quedas de tensões em milivolts. Então vamos lá, pegar um iPhone, medir as quedas de tensões da plaquinha do TC. Vamos com o iPhone, conectamos a placa do TC e vamos medir as quedas de tensões nos pinos respectivos à placa do TC. Pino 1, 330 milivolts. Pino 2, 713 milivolts. Pino 3, 713 milivolts. Pino 4, overload. Pino 5, 340 milivolts. Pino 6, 713 milivolts. Pino 7, 712 milivolts. Então, obviamente, eu vou ter só a tensão nesse caso. No nosso SMB, eu tenho a tensão e a microcorrente, mas eu já consigo trabalhar comparando valores, anotando valores e criando a minha tabela de queda de tensão em milivolts. Então, não confunda essa grandeza. Estamos medindo aqui, não é impedância, é queda de tensão em milivolts. Posso usar o modo comparador. Como usar o modo comparador? Vou criar um cabo que interligue os negativos e você vai conectar o positivo em comum com esses negativos. E você vai ter um modo comparador, que você pode comparar cada placa com o seu respectivo problema. Então, por exemplo, se eu tenho um defeito no meu LCD, no meu touchscreen, eu posso comparar uma placa com a outra, desde que eu coloque o terminal em comum dos negativos, que na verdade eu vou colocar o terminal positivo em comum do nosso multímetro na escala de diodo semicondutor. Então esse aí é o nosso teste de tensão reversa usando a escala de tensão semicondutora do seu multímetro. Então, alunos, continuando com a nossa videoaula, estamos aqui agora demonstrando para vocês nos softwares de desenho, como por exemplo a ZXW, e posteriormente mostraremos o Shinji, que os fabricantes desses softwares já estão implementando as quedas de tensões em milivolts nos seus diagramas. Com a sua ZXW aberta, claro que não estão disponíveis em todos os modelos ainda, mas nada impede você também de fazer o seu banco de dados das quedas de tensões de condução reversa na escala de diodo. Então, por exemplo, vou abrir aqui o diagrama da board do iPhone 6. Então aqui eu estou com o part number do iPhone 6. E agora, quando eu clicar nas opções aqui, eu vou ter a possibilidade da resistência. Ou seja, aqui os chineses colocaram como resistência, né? Na verdade, a gente já sabe que é a queda de tensão em milivolts. E a queda de tensão em milivolts é proporcional à resistência das trilhas. Então, quando eu clicar aqui em resistência e eu localizar a minha board agora, eu vou lá nos conectores FPCs, nós vamos observar os números. 430 milivolts, por exemplo, aqui no pino 14 do conector J2019. O que corresponde isso aqui? Corresponde à queda de tensão na escala de diodo reverso. Então você com isso também pode ter uma referência para solucionar problemas. Então quando a gente clica nessa função na ZXW, a gente vai ver que nos conectores FPCs já tem aí as quedas de tensões de uma placa boa. Então, por exemplo, se você tem uma placa com um problema, uma placa ruim, uma placa na minha câmera, por exemplo, traseira não funciona, a rear cam não funciona. Então eu vou no conector da câmera traseira, por exemplo, o conector J2331, vou lá nas tensões, nos pinos de tensões fundamentais que alimentam a câmera. Primeiro, eu vou checar aqui as quedas de tensões em milivolts na escala de diodo reversa. E ele também coloca a tensão direta, se você quiser medir. Então aqui eu tenho lá, ó, no pino 12, por exemplo, 420 milivolts, tem que ter aí
a queda de tensão reversa usando a escala de diodo. No pino 18, eu tenho uma tensão de 1.2, se eu quiser medir essa tensão, vou ter que alimentar a placa, só que algumas tensões só vão ativar se a função da câmara traseira ativar. Fique atento a isso. Então aí eu tenho as quedas de tensões em milivolts na escala de diodo reverso para você fazer sua solução de problemas. Isso é bem legal e ajuda na manutenção para você resolver as falhas. Então nós acabamos agora de verificar nas EXW as quedas de tensões em milivolts. Porém, nós temos outras dongles de trabalho também. Por exemplo, como a Wuxinji, que até, falando francamente, tem muito mais trabalhos ligados à queda de tensão do que as EXW. Então a Wuxinji está bem na frente quando falamos quedas de tensões em milivolts ligados aos outros fabricantes. Então aqui executamos o programa Wuxinji, ele vai conectar no servidor, ele também tem aquela licença de 1 ano. Quando ele conectar no servidor, nós vamos observar no menu do lado esquerdo, as quedas de tensões. Então aqui está descrito como GND resistência. Então, por favor, cliquem aqui em GND resistência. Quando vocês clicarem em GND resistência, vai carregar o programa e aqui eu vou ter os fabricantes, iPhone, iPad, os modelos. Então eu vou clicar aqui em iPhone, por exemplo, vamos abrir aqui o iPhone 7, Qualcomm. E aqui eu tenho as quedas de tensões em milivolts na escala de diodo reverso. Então eu tenho várias quedas de tensões na board, um trabalho bem grande, bem trabalhoso, muito banco de dados para você conseguir resolver várias falhas ligadas à queda de tensão reversa. Então vamos abrir aqui, por exemplo, o estudo da queda de tensão reversa, por exemplo, no conector do display. Então vou abrir aqui o conector Display Touch e eu tenho aqui agora o desenho do conector FPC com as devidas quedas de tensões nos pinos. Então já está tudo aqui pronto para você fazer a análise comparativa com a sua board. Caso você, por exemplo, tenha uma falha no display, você vai medir as quedas de tensões reversa na escala de diodo reversamente e você vai ter aqui os valores padrões já de uma placa boa, ok, pessoal? Então existe uma variação pequena porque existem também os multímetros são diferentes, então a gente não vai ter aquela precisão que o SMB tem no modo comparador. Então a gente tem aí a Wuxinji, que tem um banco de dados espetacular das quedas de tensões reversas. Fiquem atentos a isso e vamos usar essas ferramentas para ajudar nosso trabalho. Inclusive, também tem as quedas de tensões nos pads da board. Então eu posso ver aqui, por exemplo, as quedas de tensões no pad da board. Dos pinos lá, olha lá. Então, por exemplo, lá, pino 8, pino 10 tem que dar 44 mV, pino 13 open line, pino 24 ground, pino 18 417 mV, o pino 20 319 mV. Então eu posso sacar o circuito integrado, o BGA, e medir também os pads da minha board. Continuando então com o nosso estudo da Wuxinji, agora vamos aqui ao iPhone XS. Então, por exemplo, aqui nós vamos abrir o iPhone XS, vamos abrir esse arquivo e vocês vão ver que até nas interconexões das boards, a Wuxinji já tem as quedas de tensões em milivolts reverso. Então, torna um trabalho muito interessante. Você pode ter no Interconnection Board já as quedas de tensões em milivolts em cada pad. Olha lá, 350 milivolts, 350 milivolts. Então já tem aí 740 milivolts, 720, 720, 420. Então já tem todo um trabalho aí de todo o trabalho muito bem feito da Wuxinji nessa parte de queda de tensão em milivolts. Então tenho vários aí, um banco de dados bem completo, muito bom. Para a maioria dos iPhones já, a Wuxinji já tem esse reparo prontos para você usar e fazer os seus reparos no modo de comparação de queda de tensão reversa. Grande abraço, muito obrigado.